Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Pode tomar o seu assento. Quantos estão com uma expectativa muito grande para o que o Senhor vai fazer nessa noite? Eu também estou, gente. Eu também estou. Como o pastor disse, o presbítero Rafael também trouxe uma reflexão muito forte sobre José e o faraó. E eu quero que você fique com seu coração aberto para você irá falar conosco nessa noite, porque nós já estamos chegando já no finalzinho da nossa consagração. Isso aqui é bom, gente, isso aqui é bom. Então, vou repetir, tá? Para você fazer de novo. Gente, nós estamos chegando no finalzinho da consagração. Glória a Deus. Isso é bom porque a gente pega, como o presbítero Rafael falou, nós pegamos a nossa bagagem que nós estamos recebendo nesses 12 dias e nós iremos fluir durante os 12 meses. Não é sobre meses, não é nada místico, mas é sobre o que você carrega, é sobre o que você está buscando diante de Deus. Amém? Então, eu confesso para você que como membro, como igreja, eu não consigo falar assim, olha, teve um dia mais forte, esticado pelo Espírito Santo. Mas é óbvio que tem dias mais fortes, de mais confronto, de mais conforto, de mais encorajamento. E é para o Senhor que nessa noite nós continuássemos falando sobre o texto de Êxodo 20, mas sobre o amor que não aceita a injustiça. E quando esse tema veio para mim, eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Eu não entendi nem o versículo, eu não entendi nem o tema. O que tem a ver uma coisa com a outra? E eu quero construir algo com os irmãos que, antes de trazer para vocês, o Senhor falou muito ao meu coração. E eu creio que essa noite será uma noite de revelação e uma noite de cura para nós. Cura em entendimento, cura em sabedoria e cura em alguns paradigmas e crenças que nós carregamos diariamente. E isso nos fere, isso nos rouba de viver coisas diferenciadas em família, no reino de Deus e com o próprio Cristo. Amém? Eu peço que os irmãos abram em Êxodo 20, 15. E como eu falei, enquanto você abre, o tema dessa noite é o amor que não aceita injustiça. Aleluia. Então, eu quero ler no telão, mas eu tenho que ler, tá? Êxodo 20, 15. A gente vem discorrendo, né, os 10 mandamentos. E o mandamento de hoje é um mandamento curto. Então, lá em Êxodo 20, acho que o gente está lutando comigo aqui. Êxodo 20, 15. Diz assim: não furtarás. Aí eu falei, Deus, é pegadinha? Pelo amor de Deus, o pastor, eu acho que me escolheu. Mas eu falei, eu vou orar e vou ver o que o Senhor tem para nós. E eu fui estudar sobre o furto, né? Sobre o furtar. Porque não furtarás. Ontem nós falamos com a pastora Ana Paula sobre não adulterarás. Já falamos sobre honra. Mas sobre o furto. Eu falei, tá, vou procurar. Porque o furto, quem aqui sabe que o furto é diferente do roubo? Sim, certo? E eu fui querer entender, tanto à luz da palavra, quanto à luz da sociedade, o que é. O furto significa mentira em oposição à verdade. Mentira em oposição à verdade. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu queria que isso já fosse uma chave para o seu coração, é que diferente do furto e do roubo, o roubo, ele aqui eu vou roubar o Ezequiel. Eu pego a Bíblia de Ezequiel da mão de Ezequiel. Assim como nós tivemos essa semana alguns episódios assim, de roubo. Mas o furto, ele é velado. Aconteceu uma vez comigo, vindo do trabalho. Estava dormindo, dei bobeira, mas eu estava dormindo com a minha bolsa aqui
na condução. Quando eu acordei, cadê minha carteira? Sumiu. Ele é velado. Então você não vê a cara daquela pessoa que furtou. Isso aqui eu quero que você já permita que Deus fale com você nessa noite. Amém. Um outro ponto que a gente pode refletir também sobre o furto é que não é apenas uma proibição de um simples roubo, mas é um chamado à justiça, à caridade e à gestão responsável de bens terrenos. Este mandamento nos lembra da importância de respeitar o que pertence ao próximo e de agir conforme o bem comum. Então aqui nós já começamos a refletir de que no começo eu já entendo que é algo que age como uma mentira, que é um pecado, que ofende a verdade. Quem que é a única verdade? Deus. Então se eu ofendo a Deus, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, com amor incondicional, eu tenho que entender também que se eu roubo, se eu furto algo que Deus condena, automaticamente eu infrinjo um patrimônio do meu irmão. E eu deixo de amar o meu irmão. E aí nós temos um texto que dá um lugar muito confortável para a gente entender isso. E que esse texto eu amo, que está lá em 1 João 4, do 20 ao 21. Você pode anotar, e se você quiser depois refletir, que é assim, ó, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao que vê, como pode dizer que ama a Deus que não vê? E dele temos este mandamento, que ame a Deus e ama seu irmão. Mas Nath, tá, você explicou uma cosmovisão cristã sobre o furto e o roubo, e o que ofende a Deus, o que ofende a meu irmão, e você trouxe agora um texto sobre amar a Deus, que eu não vejo, e eu falo que eu amo meu irmão, eu amo muito o pastor Odair, mas eu não amo a Deus. Ou eu amo muito a Deus, acima de todas as coisas. Deus pode me pedir o que quiser, mas não me peça para sentar do lado da Suzy, que eu não vou com a cara da Suzy. Peraí, a conta não bate. E aí eu quero voltar para o nosso tema sobre a injustiça. É importante nós entendermos que o furto não se baseia somente em objetos. Nós estamos numa sociedade humanista que está sendo egoísta, pensa somente em si. O que eu quero para mim filho gasta muito. Tem um planejamento familiar. Mas eu quero isso para mim. Então eu olho para o meu umbigo. Isso é furtar. Isso é furtar a comunhão. Isso é furtar o plano de Deus para você. Quantas vezes você... Quantas vezes a enfermidade que, glória a Deus, eu tenho vencido, e já venci muito, me furtou de como intercessora estar orando por doentes. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque vai chegar o dia específico que eu vou dar o testemunho da minha cura completa. Mas foram 7 tentativas de suicídio, fora mutilações. Eu furtei a alegria dos meus pais. Eu não estou dizendo que eles tinham culpa e que eu era vítima. Não, calma, gente, entende. A enfermidade me cegou tanto, me levou tanto para um lamaçal de dor, que eu não tinha mais convivência, eu não tinha mais alegria, eu permiti que aquilo me cegasse. E graças a Deus, homens e mulheres de Deus me instruíram meus pais para agir como pais e entender o que era a enfermidade. E eles também, como pastores, se posicionaram para lidar com a enfermidade através da parte espiritual. E eu também tive profissionais da saúde que me ajudaram, com medicações, atendimentos. Mas nós precisamos entender que em pequenas coisas nós estamos buscando um senso de justiça que nos afasta de Deus e dos nossos irmãos. Também tive momentos
aí eu me permiti furtar a alegria em conviver com a Jéssica. Em Gé, eu tive momentos que Deus eu me permiti furtar a alegria de conviver e de ter mesa com a Jéssica, né? Momentos que nós culpamos os outros, fizeram comigo, me furtaram, me roubaram. Ei, o que você tem furtado diante dos mandamentos de Deus? O que você tem furtado diante da presença de Deus? O que você tem furtado diante da casa de Deus? O que você tem furtado diante dos seus irmãos? Talvez o seu chamado. Ei, o chamado que te entregou é de Deus, não é seu. Se você aborta, é um furto de algo que não é seu. Devolva ao dono. E posso citar outros exemplos de pessoas aqui. Eu acho que eu já citei esse exemplo aqui em um outro sermão, de que eu tive uma cabeçada que eu dei na vida e eu desonrei muito meus pais. E aí meu pai ficou muito bravo comigo, ficou muito decepcionado. Não ficou bravo, ele ficou decepcionado, porque ele já vinha me avisando: não faça isso, não faça isso, não faça isso, eu sei aonde esse pecado vai te levar. E aí, quando aconteceu o que meu pai falou, porque, gente, adolescentes, eu já liderei o raivo. Adolescentes, vocês são uma bênção. Ouça pai e mãe. Pode parecer chato, às vezes meus pais são chatos comigo. Eu tenho 28 anos, eu moro com meus pais. Mas hoje eu prefiro, sabe o que é assim? Eu prefiro pagar para não entrar numa briga do que o prejuízo. Eu tenho 28 anos, vou fazer 29. Eles podem falar, gente, aqui dentro remói, que eu não quero fazer o que eles estão falando. Mas só eu sei o que há 3 anos atrás, 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu furtei da nossa casa. Convivência, a alegria. E aí um dia, meu pai falou: olha, a gente precisava de um tempo para poder refletir a convivência. E aí um dia meu pai me chamou e eu falei: nossa, ele vai me colocar para fora de casa. Aí ele: vem aqui. Aí ele sentou numa ponta da mesa e eu na outra. Gente, eu não tinha nem mais lágrimas para chorar. Não conseguia nem chorar mais. De tanto que eu vinha chorando dias pela desonra. Porque o pecado, gente, ele é gostoso de fazer na hora. Mas o prejuízo, às vezes, é irreparável. E graças a Deus teve graça e misericórdia. E aí meu pai falou assim pra mim, estou muito decepcionado, conversou comigo, mas ele falou assim: vem aqui agora. Eu nunca apanhei, gente. Eu falei: eu vou apanhar. Aí ele arrastou a cadeira, ele falou: senta no meu colo. Eu falei: tá. Eu sentei, ele falou assim: me perdoa, porque eu julguei o seu pecado. Eu peco igual a você. Essa é a justiça de Deus. Porque a gente pode citar aqui o amor que não aceita a injustiça. Então eu vou julgar. Então, a Nath pecou, então eu tenho direito, olha, porque no lugar dela, no lugar dos pais dela, porque no lugar dele, porque no lugar de Ezequiel, ei, não é o seu lugar, porque não é com você. Essa não é a justiça celestial. A justiça celestial, sabe onde está? Na cruz, onde o Senhor veio com graça e misericórdia. A graça, a misericórdia, ela é algo que nos presenteia. Desculpa, a misericórdia é algo que nos poupa. E a graça é algo que nos presenteia. Dê valor a isso. Sabe?
Eu estou falando de adolescentes, de jovens, mas esposo com esposa, marido, e vice-versa. Liderança. O Senhor estabeleceu isso. Sobre conversar. Busque no meio, sabe? Em meio à multidão, a sabedoria. Busque conhecimento. Procure seus pastores. Procure seus líderes, pessoas que vão te acrescentar. E há uma coisa, entra aqui, que entra a questão de justiça. Fofoca. Fofoca, todo mundo acha que fofoca é assim, ai, pastora Márcia, vou nem te contar. Pastora Ana veio de tênis hoje. A senhora sempre vem de salto. Você viu? Gente, fofoca não é só isso aqui não, viu? Fofoca é quando alguém te fere, alguém te machuca. E aí eu tô machucada, alguém me machucou, alguém me feriu, alguém furtou algo de mim. E aí, o Odair não é o meu pastor, é apenas o Odair. Mas eu preciso desabafar. Odair, me ouça, por favor, tá doendo, olha, eu preciso desabafar. É fofoca, sabe por quê? Depois eu vou me consertar e o Odair vai estar inflamado. Isso é injustiça. Amor incondicional não cobre isso. O amor incondicional cobre pecado. A graça e a misericórdia te poupam, te presenteiam sem merecer. Então dê valor a isso. Amém. E eu falo isso com propriedade, porque já teve jogado na cara de um monte de gente a graça e a misericórdia que merecia, que eu não merecia e tinha. E hoje, ando de cabeça erguida. Não é orgulho, é graça. É a justiça, não é a justiça. Aleluia! Glória a Deus. E o senso de justiça, eu quero te trazer para você conseguir entender que o senso de justiça, na cosmovisão, o que é cosmovisão? A maneira que eu enxergo a vida. Só que tem a cosmovisão bíblica. A cosmovisão ela é recheada de 8 pontos que vão preencher de onde você vem, o que a sua família te ensina de certo e de errado, o que você julga de bom senso. Então, eu não vou ter tempo de falar sobre isso. Então, nós temos esse tipo de cosmovisão que é cultural. Mas você não é daqui. Então, a sua cosmovisão para as coisas do mundo tem que ser a cosmovisão celestial, que vem do caráter de Cristo. E o caráter de Cristo entra em integridade, justiça, até porque o reino de Deus, assim como diz em Romanos, é sobre paz, justiça e alegria. E a gente quer manipular isso. A gente quer estabelecer a nossa justiça. Não, nós não temos que passar pano para a injustiça. Nós não temos que passar pano para o pecado. Mas se a sua justiça fere o limite do seu irmão, fere o caráter do seu irmão, você está sendo injusto. Você está pecando. O conceito de justiça para Deus consiste que ele deva algo ao ser humano, mas não naquilo que ele se deve a si mesmo, em vista do que ele quer para o ser humano, que é sobre prolongar a verdade e a fidelidade. A medida do amor incondicional de Deus é a medida da sua justiça. A Bíblia é a lei de Deus. Se vocês sabem, o pastor já falou aqui, eu sei que muitos aqui são estudados, que a legislação, os artigos na área de direito, tem aqui o Guilherme também para falar, é baseado na Bíblia. Lei de ir e vir, está na Bíblia. Culto racional, livre, está na Bíblia. Preconceito, está na Bíblia. E a gente quer estabelecer coisas. Ai, está muito pesado. Seguir a lei de Deus, não. Tá bom, segue a do homem. Davi fala: ei,
Davi, quando peca em um certo momento, ele fala assim para o profeta no momento ali: eu prefiro cair na mão de Deus do que os meus amigos, os homens, porque eles não têm misericórdia. Isso é buscar a justiça. É a justiça que nos reme, que nos redime. E nessa noite, se você está aqui com sentimento de culpa por algo, de injusto, é uma noite de conserto. Porque o Senhor quer tirar um pano de sujo. Aqui, vou só exemplificar. Tem pecado aqui. Pecado, tem mentira, fornicação, adultério, autogoverno, rebelião, todos os pecados que a gente pode imaginar. Tem um pano rosa aqui. Ah, tá bonito. Deixa de ter pecado? Não. É injustiça. Então o pano rosa não é a justiça. A justiça é fazer o quê? Tira o pano rosa, pega a vassoura, varre o pecado, joga fora, põe o pano rosa. Nossa, que bonito que ficou. É isso. Pecar contra alguém me leva ao Deus do perdão. Pecar contra Deus não tem lugar de remissão. A gente peca contra os nossos irmãos, contra nós mesmos, e a gente consegue enxergar um lugar de perdão. E ele fala: ei, vem pra mim, vem pra mim. A mulher, a gente tanto canta da boa parte, estava no poço e tal, tão bonito. Aquele momento foi um momento de revelação, de confronto. Não foi bonitinho, não. Você acha que ela acha que ela nem queria olhar para trás? Porque ele achou ela. Aleluia. Ele achou e falou: oh, você tem um, esse um é seu, você já tem mais 5. Um monte. Prostituta. E essa prostituta, que vivia de forma injusta, que na lei dos homens da igreja, qual que era a sentença dela? Apedrejamento. E naquele momento, o dono da lei entrega assim: ó, bebe minha água, você não tem mais sede. E foi uma das maiores discípulas de Jesus, que talvez eu e você julga. E de verdade, meus irmãos, eu não estou aqui num lugar de imponência. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente falou já sobre Zaqueu, e eu não vou me segurar tanto nele. Mas Zaqueu foi um cara que ele furtava também. Porque ele roubava, e não só roubava, ele pegava mais do que devia. E aí quando ele encontra o justo juiz, aleluia, ele fala assim: meu, isso aqui para mim é esterco. O tesouro que o Senhor é para mim. Eu entrego um que tinha que entregar, eu entrego 4, eu entrego 5, eu entrego tudo. Isso é justiça. Jesus, no momento algum, falou assim: ei, sei de você, hein? Porque vocês já ouviram aqui em outras narrativas também. Desce daí, Zaqueu. Ele estava lá em cima, se ele descesse, ele levava uma coça. Ele levava uma coça. Falta de misericórdia. É óbvio que ele estava num lugar errado. Ele estava errado. Ele fraudou as pessoas, ele furtou, ele roubou. Mas o senso de justiça humana é: mata, crucifica-o, solte Barrabás, crucifica-o. Curou, fez andar, ressuscitou. Crucifica-o. Essa é a justiça da igreja de hoje. E a gente quer falar sobre injustiça. Se não tem lei, não tem pecado. Não tem sentido
permitido a morte de Cristo. Por isso tinha que ter lei. Porque o povo tinha que pecar mesmo, para reconhecer quem eles eram. Lá no jardim do Éden, 2 árvores: a árvore do bem e do mal e a árvore do conhecimento. Aquilo foi proposital. Foi proposital. Porque Deus queria sondar o coração da mulher. Ele deu o direito de escolha. Ei, escolhe. Ó, eu tô te falando. Essa aqui, você entendeu que não pode, Márcio? Não, pode. Mas essa daqui é tão linda. Eu fiz pensando em você. Come tudo. Aproveita dela. Mas foram lá que não devia. Mas isso já estava no plano de Deus. Porque o Senhor queria ver o coração. E mesmo assim o Senhor Deus, né, no caso, vai lá e fala. Gente, eles tinham um tempo só deles com Deus. Só deles. Na viração do dia ia lá. E aí, o que você tem o nome de... Leão, legal, Leão. Bonito o nome. Ou pode mudar também. Aqui, árvore do quê? Abacate. Nem sei como chamar de abacate. Jabuticabeira. Ai, que bonito. Vocês estão comendo? Tá gostoso? Que bom. E aí Deus vem. E a pastora Ana fez uma alusão ontem, brincando, mas muito interessante, falando do pastor e da pastora, pelados, nus, no jardim do Éden, né? Pegando lá a fruta e tal. Eles estavam nus, mas eles não sabiam. Eles não sabiam. Mas o pecado trouxe a injustiça. Naquele momento que Deus vem e fala assim: ei, gente, vocês acham? Deus também é muito sarcástico, né? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Eles estavam escondidos, debaixo de um arbusto. A gente está aqui, brigando com Deus, né? A gente está aqui. E aí? Só que quando eles olham para eles, ali as escamas caem. Eles veem que eles estão pelados. Deus ainda tenta conversar, mas o pecado olha com... Não, olha, eu não sou digno. Não, eu não sou digno, não. Deus estava ainda querendo ouvir deles. Ei, eu amo vocês, vem aqui. Eu posso redimir, vamos dizer assim, eu posso redimir vocês. Não. Eles optaram em sair do jardim. Nisso é colocado, né, os anjos lá na frente para ninguém entrar. E a gente tem que entender que o poder da escolha é muito importante. Seja de injustiça, de um ato de injustiça, como um ato de justiça. Porque o remorso gera morte. O remorso é quando você é pego e você fala: olha, desculpa, não era isso e tal, e volta a fazer. Meu irmão, não vem com essa não, tá? Já aconteceu comigo. Mas o arrependimento gera vida. E não é só vida, é vida em abundância. Adão e Eva não se arrependeram. E da linhagem dele, Caim e Abel, houve morte. E foi se perpetuando, morte, até que teve que ir em Adão, em Noé, zera tudo. Porque vai dar ruim. Deus foi justo. Abraão foi entregar a Isaac, que era tudo. Fala assim, tudo. Pensa aí pra você, o que é pra você o seu tudo hoje? Não precisa falar. Deus quer totalidade de você. Ele não quer parcialidade. Aqui eu acho que eu concordo que é isso. Mas nesse assunto aqui eu acho que é isso. Não, Deus quer totalidade. E foi assim com Abraão. Sabe por que Isaac era tudo para Abraão? Porque foram anos de promessa. Ismael não era promessa, era filho, mas não era promessa. E quando Deus pede para Abraão, Isaac, era tudo que ele tinha. E Deus foi justo, porque era do coração.
aonde nós temos colocado o nosso coração. A gente busca muito a nossa justiça própria. Que é como se nós quiséssemos costurar o véu que se rasgou de baixo para cima. Ah não, Jesus errou. Vem aqui, costurar. Não, o véu se rasgou, a justiça é Ele, submeta-se. E a gente quer costurar o véu de baixo para cima. E te dou um spoiler. O véu era pesado, não era véu fininho não. E se você quiser costurar, vai, tem que trabalho. A gente quer remedar as tábuas da lei, pastor. Tem gente querendo riscar a tábua da lei para colocar do jeito que eu acho justo para mim. Não, foi Ele que fez. É do coração dele. Essas leis não foi que ele pensou. Essas leis é sobre Ele. Ele é a lei. E nós devemos submissão apenas a isso. Então, quando nós falamos sobre o amor que não aceita a injustiça, é entender que a justiça é olhar para a lei e falar assim, como que eu reflito? É olhar para a lei, obedecer a lei e frutificar a lei. É olhar para a justiça, olhar para o justo juiz, o advogado e frutificar a lei. Toda lei, aqui eu já falei. Eu estou finalizando já. Quero dar um exemplo. Na minha rua, tem muita gente que vem do Nordeste morar pra cá. Então eles compram casa, vão construindo e alugando. E mais ou menos em setembro, outubro, uma moça de 24 anos, 26 anos, 24 anos, veio para São Paulo com 2 crianças. Eu não vou saber a região. E aí, ela estava já há 1 mês morando aqui em São Paulo. E pelo que a gente sabe dos vizinhos, ela era uma boa moça. Então não era história da carochinha, não, estava aprontando, não. Trabalhadora, estava super bem e tal. Por que ela veio a São Paulo? Ela veio para São Paulo, fugida do marido que estava batendo, querendo matar ela. E aí ela veio morar aqui, fugida, vamos dizer assim, né? Passa-se meses, quando foi em dezembro, época de Natal, esse cara chega no meio da rua, na frente dos filhos de 4 e 3 anos e mata essa moça toda esfaqueada. A polícia foi chegar, enquanto estava tendo a briga, a polícia foi chegar, as pessoas começaram a bater no cara, pegaram ele e levaram até o TID. As pessoas estavam acampando para esperar ele sair, ou a polícia sair, para entrar e matar ele. O que ele fez foi justo? Não. O que a população ia fazer? É justo? Não. Mas nós estamos assim espiritualmente. Nós estamos matando uns aos outros. Nós estamos nos matando. A gente está negociando tempo de qualidade em família. Depois a gente senta para... Depois. Você sabe que você vai chegar depois? Negociando seu ministério. Meu irmão, minha irmã, nem todo mundo tem um chamado específico a algo, mas Deus te chamou para viver uma vida eterna. Ele não te quer somente num banco sentado. O pastor não te quer servindo aí para ter um monte de obreiro. Não, o pastor te ama. Mas muito mais que os pastores amam você, Deus te ama e quer você frutificando, levando para onde você passa o que você carrega, que deve ser Cristo. Mas a gente para num lugar e a gente estagna porque a gente acha que não é digno, ou porque eu acho que eu sou mais justo que o outro, ou porque eu peco menos que o outro, ou porque no lugar do outro eu não faria isso. Então, se você não faria,
quarta pessoa da Trindade. Alecrim dourado. Levanta a mãozinha que Deus puxa. E ó que puxa, hein? Então, a gente olha para a sociedade e a gente julga os políticos. A gente julga o ladrão. A gente... Ei, que lugar é esse? Desce daí. Desce daí. O Senhor nos chama para um lugar de inclinação. Sabe o que é adoração no original? Inclinar. Inclinar. É isso aqui. Ei, eu não sou nada. Então, se eu tenho que fazer justiça, é com o meu coração diante dos pés do Senhor. E diante dos pés do Senhor, todos os dias eu sou mudado. Dia após dia. Sabe por quê? Não quer dizer que você é o suprassumo, ou que você é perfeito, ou vai ser perfeito. Não vai. Até que o Senhor volte, nós estamos em constante mudança. Mas nós temos que querer. E a gente não precisa ser justiceiro para fazer as coisas com as nossas mãos. Mas o nosso coração não pode se calar diante de injustiça. Lá em Mateus 5:7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então é sobre justiça, misericórdia. Misericórdia é algo poupado. Eu vou poupar o Ezequiel. O Ezequiel é meu amigo há muitos anos e se tornou meu primo. Gente, particularmente como família, às vezes ele me irrita. Só que eu sei. Mas isso é sério. Só que eu sei que, olhando para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao outro como se fosse a igreja, como Cristo, eu tenho que poupar ele no sentido de eu perdoo. Se amanhã ele vai me irritar, eu perdoo. Aleluia! Isso é misericórdia. Sabe por quê, gente? Se não houver essa misericórdia, você, ó, arrasta pra cima. Pra cima não, né? Pra baixo. Então, a falta de misericórdia tá poluindo a igreja. Não perdoo. Não perdoo. Não, comigo é assim, não perdoo. Não. Altivez, arrogância, falta de misericórdia não tem que haver em nosso meio. E eu falo na igreja de Cristo, não só na igreja de família, na igreja de Cristo. Moisés, quando subiu ao monte e o povo construiu um bezerro para adorar, ali houve o furto e o roubo. Gente, eu gosto muito dessa história, de verdade. Já estavam há dias ali. Primeiro que o presbítero Rafael deu um spoiler sobre o faraó, mas em outro contexto. Mas o faraó, quem não sabe, antes das 10 da tábua, o faraó, Deus endureceu o coração dele. Deus endureceu o coração, mandou as pragas como justiça, para que ele entendesse. Não é que ele virou e falou: Deus maravilhoso. Não, era para entender que havia um único Deus a ser temido e adorado. Porque se Deus não... gente, e aí os estudiosos, tudo, vocês depois a gente conversa. Mas eu vou falar aqui que eu estudei. Me perdi. As 10 pragas era para endurecer o coração dele. Se Deus não endurecesse, ele ia libertar. De tanto que Moisés estava aqui, abalando nele. O povo já não queria mais trabalhar. Estava apanhando mais, mas não queria mais trabalhar. Então, uma hora ou outra, Moisés o faraó ia liberar. Mas Deus, justo, endureceu o coração dele para poder falar assim: você vai entender com quem você está mexendo. Aí libera o povo. Só que o escravo sai da escravidão, mas não sai da mente de escravo. Às vezes você é alguém que já foi muito julgado, que já sofreu muita injustiça e hoje está num lugar de que agora sou eu que vou julgar. Agora eu que vou falar. Ei, escravo, sai da prisão, liberta essa mente.
é fazer com o outro o que faz com você. Então o povo estava na escravidão, foi liberto, maná, à noite que era muito frio, tinha a coluna de fogo, de manhã que era muito calor, a coluna de nuvens para refrescar, a água que Deus proveu, e não estava bom. Aí Moisés, um dos momentos, sobe para orar, e aí o povo vai lá nos seus despojos. Era de uma pessoa só? O ouro, tudo que eles derreteram, que deram bezerro? Era de uma pessoa só? Não. Já começou errado. Pegaram tudo lá enquanto Moisés estava lá em cima e fizeram um bezerro para adorar, para ver se fazia alguma coisa, porque Moisés estava demorando muito. Estava demorando. Só que o lugar que eles mais erraram, eles furtaram a adoração a Deus. A adoração era para um só. Eles saíram de um lugar de escravidão e de idolatria. E eles saíram desse lugar idólatras. Que pecado você está carregando de estimação? Ou sendo impregnado? Eles roubaram a glória de Deus. É óbvio que Deus é glorioso e Ele não se redime a isso. Mas o papel deles ali foi de: ei, deixa ele lá em cima. A gente não precisa de Deus. Eles roubaram o lugar que merecia somente a Ele. E a motivação do coração deles estava no lugar que era errado. Quantas vezes nós roubamos ou furtamos o nosso dízimo, achando que ninguém está vendo? Ah, mas não vou colocar meu nome, né? Porque vamos ver. Tá bom, não coloca. Deus está vendo? A bênção de alguém, orar com alguém, o tempo de qualidade com a família, seu tempo com Deus de devocional. Porque não tem como você falar que você ama um Deus e você vai amar o seu próximo e cumprir todos os outros mandamentos se você nem fala com Ele. Você só vê Ele aqui na igreja se você vem. Ou quando está acordado no culto, porque você está dormindo. Roubamos o nosso chamado, escondemos o nosso próprio senso de justiça dentro de nós mesmos. É necessário entender que o reino de Deus é sobre paz, justiça e alegria. Só que quem somos nós para estabelecer o que é justo? Somente o justo juiz anseia por isso e quer que nós busquemos nele um caráter aprovado. A justiça de Deus em nós vem através de um caráter aprovado. Porque faz parte do caráter dele. Praticar a justiça de Deus é agir com honestidade, equidade, compaixão e outras situações. A justiça de Deus é uma das suas características e uma condição para se relacionar com Ele. Se você não tem um coração justo e ligado com o Senhor, nem ora. Nem ora. Porque você só vai falar com Ele cheio de você. Isso é injustiça. Então diminua para que Ele cresça. A justiça de Deus fala sobre pensamentos justos, agir de acordo com a mente de Cristo. Você pode pensar algo e fazer outro. Injusto. Eu abraço você, sabe? Nossa, eu quero sabe? Falsa. Nem abraço. Nem oferta. Nem ensino. É melhor. É melhor para você. A justiça de Deus também é sobre ser voluntário e servir a sua comunidade. Tratar os outros como Deus trata. Evitar palavras duras e julgamentos. Fale com os outros como você gostaria que façam com você. Independente das suas funções. Cultivar a humildade piedosa. Ouvir a Deus, obedecer a sua voz. Desejar a santidade mais do que a inclinação carnal.
E, para finalizar, a Bíblia diz que Deus é justo, amoroso e retribui a cada um como merece. Ele castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. Quem somos nós para julgar? Devemos viver de forma justa, mas devemos muito mais vestir as mentes celestiais e encapar nossos corações para entender e aceitar as respostas e sentenças de Deus, mesmo que ela não seja o que eu espero. Uma das características do furto é a covardia, porque está fazendo algo escondido e não assume a autorresponsabilidade. Seja responsável com as suas escolhas. Assim você agirá com justiça. Não é autorresponsável com o sentimento do outro, pelas coisas do outro, mas pelo temor de Deus. Furtamos o tempo de espera, sendo que é algo que Deus estabeleceu e sofremos muitas consequências disso. O amor que não aceita injustiça nos move através do temor de Deus. E tem uma frase aqui que eu quero finalizar com vocês. Eu quero que você... eu não quero estar no melhor lugar do mundo, sem Deus, porque será o pior lugar do mundo com Deus. Alguém se fez pecado por mim. É por isso que Ele me justifica. E antes de nós fecharmos nossos olhos, eu quero contar uma situação que aconteceu comigo na fazenda. E foi muito séria. E meus pais ficaram sabendo depois. E o que aconteceu? Eu morava numa casa de 24 pessoas, meninas. E o meu quarto era o mais organizado, o mais equilibrado, enfim. E meu quarto era eu e mais 3 meninas. E tinha uma menina que sempre ia no meu quarto. E sempre brincava, pedia lanche pra mim, que eu tinha lá bolacha, enfim. E um dia, no começo da escola, eu recebi, fui fazer um circulado, né, um one-on-one, que a gente chama. E quando me chamaram, falaram assim, a gente precisa conversar e que você fale a verdade. A gente recebeu uma denúncia sobre você. E eu falei, hã? Aí, então, falaram que você aliciou uma moça. Você, à noite, você acorda e uma moça acordou e você estava em cima dela, você passou a mão numa moça e você falou umas outras palavras ruins lá. E na hora, meus pais me conhecem, eu tenho um senso de justiça muito forte para missões. Que foi o que me levou para missões. De lutar pelo outro, pelo vulnerável, não sei o quê. E aí, na hora eu falei, eu quero ver dinheiro. Como assim? Meu quarto vive cheio. Eu nunca fiz isso. Não, a gente não pode fazer, a gente não pode falar, é sigilo. Eu falei, não é sigilo, é sobre mim. Eu falei, tá, o que eu posso fazer? E aí elas falaram, a gente precisa de 1 dia, 2 dias, para apurar mais os detalhes das informações, para a gente não julgar errado, ambas as partes. E pensa, gente, eu fui obediente, eu não falei pra ninguém no meu quarto. Porque eu fiquei pensando assim, na minha casa tem 24 pessoas. Quem foi? Tipo Jesus e Judas? Jesus sabia, eu não sabia, né? Eu não sou Jesus também. E aí eu falei assim, eu não vou ligar para meus pais. Eu comecei a orar, eu falei, Senhor, o Senhor me justifica, o Senhor me justifica, o Senhor me justifica. E aí passou um dia, me chamaram novamente, pedindo para eu afirmar o que eu fiz. Eu falei, eu não fiz isso, eu não teria problema algum de falar que eu fiz. E aí a pessoa falou assim pra mim, Nath, a gente quer que você assuma que vai ser melhor, porque a moça falou que você tem borderline. E você já comentou que você tem relapso de memória por conta do borderline. Então você poderia mentir. Então é melhor que você assuma pra gente, vai ser mais fácil pra você. A gente vai entender melhor. Aí eu falei assim, eu não aceito que usem qualquer enfermidade pra julgar o meu caráter. Porque eu tenho educação, eu tenho caráter e temor de Deus. E eu fiquei muito triste. E aí nesse paralelo, foram 3 dias. Eu entrei em contato com a Vivian, como minha psicóloga, e também, né, missionária, intercessora, e entrei em contato com a Anne, missionária e intercessora. No momento, eu não quis desonrar meus pais, e eles sabem que eu não desonrei eles, mas eu falei assim, eu tinha que saber como agir, porque era uma situação, uma alegação muito grave. E aí a Anne já olhando por mim,
A Vivian já me instruindo de, olha, não conversa com ninguém sozinho e tal, não sei o que, beleza. No terceiro dia, houve uma reunião com a casa, e aí eu passei, gente, eu estou falando pra você, eu quero que você já fique muito sensível, porque nunca é sobre nós, nunca vai ser sobre nós. Alguma coisa que a gente vai passar vai por alguém, por mais que não, a sentença não seja o que eu quero. Aí a minha líder me ligou e falou, vamos ter reunião agora? Eu falei, vamos. Aí eu estava servindo uma lavanderia, passei pelo campo e veio uma menina no meu quarto, da minha casa, que era a menina, mas eu não sabia. Aí eu estou passando e falando com a Vivian aqui, aí ela diz assim, ó, eu só preciso falar pra você que não é nada contra você. Aí na hora de pausa no áudio da Bíblia, eu falei assim, eu falei, vou falar. Fui pra reunião, cheguei lá e falaram, olha, nós reunimos as 24 meninas e elas, todo mundo disse que ama você, que você é muito gentil, que você é muito generosa e tal. Falei, tá bom, mas quem é? Eu quero saber quem é, pra resolver. Ah, a gente não pode falar. Falei, não, vocês vão falar. E eu quero ouvir na minha frente. Aí resumi a história. Depois eu insisti muito, chamaram a menina, e era a menina que eu ajudava muito. Ajudava muito, 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 muito. Na hora eu tremia. Aí eu falei assim, por que você fez isso? Ela não sabia falar. No final das contas, oraram conosco e ela não nos mentiu. Eu falei, ela está mentindo, mas ela não mentiu. E aí eu fui pro meu quarto, eu chorei muito, abri com as meninas no meu quarto, e aí eu liguei pros meus pais. Só que eu já liguei e falei assim, olha, aconteceu isso, mas já tá tudo bem, eu tô bem, só porque eu tô falando que as coisas já estão resolvidas e tal, enfim. Aí eu fui servir um outro dia da lavanderia, na mesma semana, e ela foi servir no mesmo dia. Me deu muita dor de cabeça. Eu falei, gente, posso sair mais cedo e outro dia eu pago? Pode. Aí ela veio atrás de mim. E aí eu lembrei que ela tem uma irmã com problemas psicológicos. Aí ela fez assim, ai, Nath, olha, preciso te pedir perdão? E só explicar. É que, não sei, eu tava nervosa, me deu um gatilho, e eu lembrei da minha irmã. E a irmã dela abusou dela sexualmente. E ela falou assim, e eu lembrei da minha irmã. Então você foi o estereótipo da minha irmã e eu reproduzi em você. Aí na hora eu falei, você tem noção do que você fez? Você tem noção da gravidade que você fez? Ai, não tinha, mas tudo bem, eu te perdoo. E aí convivi com ela normal, mas aí eu não conseguia mais ter aquela convivência, mas eu convivi com ela normal. E aí passou alguns meses, eu fui convidada a me retirar da fazenda. Não citaram esse assunto. Só por que eu citei isso pra vocês? E outra coisa, gente, o que rola na fazenda, nas escolas, eu super indico, tá bom, o ministério. Porque foi um dardo inflamado, tá? Ali, naquele momento, eu tava sem pai e mãe, mesmo sendo maior de idade, sozinha, pra ficar um ano, e sendo caluniada. Eu poderia xingar ela, eu poderia falar um monte. Gente, eu só liberei perdão pra ela. Porque eu só conseguia ter misericórdia. Misericórdia é poupar. Olha, você merece 40 chicotadas. Eu vou te dar um pão. É isso. E eu voltei pra casa. E eu sei que um dos motivos foi isso. E ela ficou um ano inteiro. Aí o nosso centro de justiça humana, como assim? A menina ficou o ano inteiro lá. Fez o que eu queria fazer. Arrancaram. Eu falei isso pra minha mãe. Falei, mãe, eu sinto que furtaram de mim. Isso nem foi agora, né? Na época eu falei, mãe, eu sinto que furtaram de mim a experiência que eu ia viver. O que eu estava investindo em oferta. O que eu estava investindo de tempo. Porque eu estava com fome. Tiraram a minha fome. E muitas vezes você vai se encontrar nesse cenário da misericórdia que Deus te entregou, você ter que entregar para Deus.
Eu não estou falando isso para minha glória nem para nada. Mas eu quis citar esse assunto porque é um assunto muito grave. Eu poderia muito bem processar, mas não precisa. O justo juiz, com o tempo, vai incomodar o coração de Deus. Não estou falando que ela vai colher, maldição. Não. Deus não é Deus disso. Deus não é Deus disso. Deus é justo. Deus é amoroso. Então, assim como eu amo ao Pai, eu amo. Então eu quero que você fique de pé agora.